Olá, meu nome é António Gerner, estou aqui para apresentar o novo projeto educativo de Biologia e Geologia para o ensino secundário, para o 10º ano. Comigo tenho a minha colega Paula Guimarães e o meu colega Paulo Rocha. Os três produzimos a componente da Geologia deste novo projeto educativo. Tenho também o Pedro Martins e o Osório Matias, os meus colegas que produziram a componente de Biologia para este manual. E este novo projeto é um projeto muito ambicioso da nossa parte e que pretende, sobretudo, dar resposta a muitos dos problemas que os professores enfrentam no seu dia-a-dia. Esta nossa experiência, não só em termos de ensino, mas também na produção de manuais escolares, já fazemos manuais há alguns anos, eu espero que de algum modo esteja refletida também neste projeto e que venha ao encontro daquilo que são as dificuldades e os problemas que os professores enfrentam no seu dia-a-dia, na sua escola e no seu local de trabalho. Este é um projeto que apostou em alguns aspectos muito importantes. Eu destacaria aqui a revisão científica, em que eu fiz parte da equipa que fez a revisão científica, mas também queria destacar a minha colega Sara Antunes, que tratou da revisão científica da parte da biologia. Uma aposta muito importante foi também a ilustração científica, que irão ter a oportunidade de verificar ao longo do manual e ao longo desta apresentação a qualidade e a relevância das ilustrações científicas, das ilustrações que foram desenvolvidas, e também a certificação científica. A certificação científica foi uma aposta na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, uma aposta sobretudo no rigor e na competência que a Faculdade de Ciências de Lisboa seguramente nos podem dar. Estes são três aspectos muito relevantes do novo projeto educativo do 10º ano. Como tem sido a prática corrente nos últimos anos, estes projetos desenvolvem-se com as duas componentes e cada uma das componentes tem o seu próprio manual. Além do manual da Geologia e o manual da Biologia, eu queria destacar que, na realidade, há aqui um pequeno apontamento, que é aquilo que nós chamamos o extravio e o extragel, que contém informações muito interessantes, não só para o professor, mas também para o aluno. Estas duas pequenas componentes, extravio e extragel, são fornecidas ao professor e ao aluno e, de alguma forma, queremos acreditar, poderá dar um contributo muito importante também para aquilo que será o ensino e aquilo que será a aprendizagem. Depois, um caderno de atividades, que é um 2 em 1, a componente da Biologia e a componente da Geologia neste caderno de atividades, é só um volume com as duas componentes e depois é exclusivo do professor o dossiê do professor e um documento também designado de questões de aula que seguramente se poderão também ajudar o professor na sua prática letiva. Em termos de pontos fortes, eu gostaria de destacar como pontos fortes deste manual o rigor e a atualização científica. Não tenho dúvidas de que a forma como o manual foi pensado, a forma como o manual foi estruturado, a forma como ele foi certificado, como foi revisto cientificamente, fazem com que este manual seja realmente um manual com um rigor e uma atualização científica muito, muito importantes. Depois, como já tinha feito referência, também a ilustração científica. A ilustração científica, podem ver aqui alguns exemplos. Está aqui um exemplo da parte da Geologia, um outro exemplo também da Geologia que mostra realmente como é que a ilustração científica pode constituir uma mais-valia neste manual. Um exemplo agora aqui da Biologia, um outro exemplo também para a Biologia. Sem dúvida nenhuma que o rigor, o desempenho desta ilustração científica mostram que esta aposta foi uma aposta também muito bem conseguida. E depois, além desta ilustração científica, queria destacar também uma proposta substancial de exercícios. A quantidade de exercícios que existem neste manual e nas diferentes componentes deste projeto educativo seguramente podem contribuir para que o professor possa ter aqui um grande manancial de trabalhos para poder fazer durante as aulas, como trabalhos de casa ou para estudo para os exames. E, finalmente, um aspecto que se encontra no extravio, que tem a ver com o método científico. O método científico é algo que muitas vezes faz parte do nosso ensino, mas nem sempre é documentado da forma mais correta. E no extravio está aqui desenvolvido aquilo que é o método científico e que seguramente poderá esclarecer muitas das dúvidas que por vezes surgem relativamente a esta metodologia de ensino. Passava agora então a apresentar-vos a estrutura do manual. O manual está dividido em domínios, tal como as aprendizagens essenciais o preconizam. No caso da Biologia existem 4 domínios, no caso da Geologia existem 2 domínios. Portanto, começamos cada um dos domínios com um separador de domínio, que não poderia deixar de ser, com o título e com os capítulos ou subdomínios, como quiserem chamar, que constam desse domínio, assim como algumas questões motivadoras para os assuntos que irão ser abordados. Portanto, no caso da Biologia, como vos disse, temos estes 4 separadores. E no caso da Geologia, temos
2 separadores correspondentes a esses mesmos 2 domínios. Iniciamos cada um dos domínios com uma rubrica de mobilização das aprendizagens essenciais do terceiro ciclo, que poderá ser utilizada como uma avaliação diagnóstica. Neste caso, a propósito da biologia, chamamos a esta rubrica Recordar as aprendizagens terceiro ciclo em revista, e aqui um exemplo para a geologia, com, obviamente, o mesmo título. Cada subdomínio inicia-se com o número correspondente, com o título, e depois desenvolvemos os assuntos recorrendo a texto o mais claro, o mais rigoroso possível, como não podia deixar de ser, recorrendo também a imagens. Uma das nossas grandes preocupações neste projeto foi a atualização científica. As ciências experimentais, nomeadamente a biologia e a geologia, estão obviamente em constante mudança e é preciso estarmos constantemente a atualizar. E, portanto, uma das grandes preocupações neste projeto foi, de facto, a atualização científica. Então surgem nestas páginas também informações para o professor, exclusivo do professor, quais são os recursos que ele tem disponíveis. Também surgem informações na banda lateral do professor sobre alguns recursos que, não sendo exclusivos do professor, são do professor e do aluno. Portanto, poderão ter acesso ambos a estas atividades. Neste caso, por exemplo, a propósito da biosfera, temos aqui a sugestão de utilizar uma story, um jogo sobre a biosfera e alguns links de vídeos que podem encontrar no YouTube. Para o caso da geologia, a mesma coisa, portanto, depois da entrada com a numeração e o título de cada subdomínio, fazemos o desenvolvimento à custa de texto, imagens, etc. Também surgem, obviamente, as informações sobre os recursos disponíveis exclusivamente para o professor e alguns que são partilhados, ou seja, estão disponíveis para o professor e para o aluno. Uma das nossas preocupações e apostas neste projeto foi a ilustração científica. Para além da atualização, a ilustração científica foi uma das nossas grandes apostas. Julgamos que tornar apelativo os assuntos é muito importante. Sobretudo, representar com rigor algo que não se vê, modelos que estão desenvolvidos e que não são visíveis para os alunos, é algo que pode ser difícil. E uma das questões, então, que tivemos em conta e que tivemos muito empenho foi nesta questão da ilustração científica. Quando falamos de espécies, tivemos também a cuidado de tentar a privilegiar as espécies autóctones, nem sempre só as autóctones, por vezes também há algumas invasoras, mas que fazem parte da nossa realidade e, como tal, resolvemos abordá-las. Outra rubrica que surge ao longo da exploração dos conteúdos é esta rubrica chamada Biomais. No caso da biologia, são situações em que nós julgamos que, para além daquilo que está preconizado nas aprendizagens essenciais, são assuntos importantes de relembrar ou de estender e de explorar um pouco mais. E então, neste caso, é um assunto que até foi abordado no 8º ano, à partida, mas que poderá já estar esquecido. E, portanto, estamos aqui a falar, a propósito dos fatores abióticos de um ecossistema, dos intervalos de tolerância, dos limites de tolerância, e damos aqui um exemplo concreto. No caso da geologia, também é obviamente a mesma preocupação com o rigor da ilustração científica e com o enfoque, neste caso, no património geológico nacional. Outra rubrica que surge ao longo do manual são estas atividades ou propostas de atividades de pesquisa e comunicação, indo de encontro àquilo que é o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, que preconiza que o aluno seja capaz de comunicar, é um dos aspectos. Nós sugerimos algumas atividades de pesquisa que são passíveis de levar à produção de material para uma apresentação. Portanto, aqui a propósito, por exemplo, do colesterol, estamos a falar de biomoléculas, falamos do colesterol, e sugerimos que o aluno faça, ou os alunos, poderá ser em grupo, uma pesquisa sobre os diferentes tipos de colesterol, quais são as consequências para a saúde, e para que depois elabore material para comunicar o resultado do seu trabalho de investigação. Uma outra rubrica é esta de interdisciplinaridade.
ao longo do manual vão surgindo várias destas ligações. No caso da biologia, como é óbvio, a ligação mais óbvia é com a química. Estamos aqui a falar de biomoléculas e falamos a propósito das estruturas comuns ao colesterol e aos seus derivados, nomeadamente às hormonas sexuais. No caso da geologia, também existe esta rubrica, neste caso a propósito do cálculo da velocidade das ondas sísmicas, em que temos uma relação de interdisciplinaridade entre a geologia e a matemática. Uma outra rubrica que surge ao longo do manual são estas propostas de atividades laboratoriais. Aqui temos uma proposta laboratorial clássica de observação dos efeitos ou das consequências da osmose em células vegetais. No entanto, a nossa preocupação foi dar-lhe um aspecto diferente daquilo que costuma ser feito. Não é apenas uma receita para que o aluno realize. É um momento de reflexão. Começando com um problema, sugerindo ao aluno que formule uma hipótese adequada àquele problema que ele está enunciado. Neste caso, damos-lhe o protocolo experimental no sentido do procedimento e sugerimos ainda algumas pistas para discussão dos resultados que ele obteve. Noutras situações, porém, não chegamos a fornecer o protocolo de todo e aquilo que pedimos é que o aluno elabore esse mesmo protocolo. Obviamente que lhe damos sugestões, nomeadamente indicando o recurso que tem, que é o Extrabiologia, que lhes dá importantes informações sobre como desenhar um projeto experimental. No caso da geologia, também existem atividades laboratoriais, ou propostas de atividades laboratoriais. Neste caso, a propósito das consequências da movimentação magmática nas deformações da crosta e propostas de atividades teórico-práticas, aqui a propósito da determinação do epicentro de um sismo. Neste caso, esta atividade tem este recurso extra que é a sua resolução passo a passo. E aqui fica a informação, ou surge a informação, na banda lateral do livro do professor. Ao longo do manual, também na parte da biologia, obviamente que surgem atividades de caráter teórico-prático. Claro que, mais uma vez, o enfoque é no método científico. Ou seja, abordar as atividades com as diversas etapas, desde a formulação das hipóteses, a indicação das variáveis, a capacidade de aumentar ou não a fiabilidade dos resultados, etc. Ora, muito bem. Segue-se então a parte da cidadania, onde nós pretendemos então conciliar a questão da ciência com a cidadania, a tal ciência cidadã. Neste caso, nós designamos esta parte por biologia e cidadania. Nós também temos como referencial a cidadania e desenvolvimento que está proposta para o ensino secundário, onde são desenvolvidos alguns aspectos relacionados com o risco, os mídia e outros temas que obrigatoriamente têm que ser tratados neste nível de ensino. Para a geologia, temos então a geologia e a cidadania. Neste caso, abordamos uma temática relacionada com o risco, cá está, o risco vulcânico, onde há poucos anos atrás, então, um grupo de turistas na Nova Zelândia foi apanhado surpresa por uma erupção vulcânica. No final de cada subdomínio, pretendemos então fazer uma síntese dos conteúdos mais relevantes. E como tal, adotamos algumas estratégias. Temos então a secção do a reter, onde pretendemos então que o aluno faça a tal síntese e consiga ver quais são os conteúdos mais importantes. Depois, na parte inferior, temos então as imagens que contam, as imagens que, a nosso ver, também se destacam do texto e do desenvolvimento do manual. Temos o mapa de conceitos, onde então tentamos relacionar os diferentes conceitos que são então tratados em cada um dos subdomínios. E, no final, também, desta dupla página, temos então os conceitos-chave, onde realmente nós destacamos quais são os conceitos, mais uma vez, que o aluno tem que ter em atenção. Na banda lateral, ainda
há aqui algumas referências para não só o manual digital, mas também para o dossiê do professor. Em síntese, então, no final de cada subdomínio, os exercícios de consolidação dos conteúdos, os exercícios com propostas de solução, evidentemente, e essas propostas de solução estarão também disponíveis no manual digital, na plataforma da Escola Virtual, para tornar as aulas mais dinâmicas, hoje nas novas tecnologias, e no caso da consolidação das aprendizagens, os exercícios que nós chamamos rumo ao exame, com a mobilização dos diferentes níveis de cognição. Aliás, e temos também uma coisa importante, é que muitos destes exercícios serão resolvidos passo a passo, certo? Para auxiliar a compreensão passo a passo da sua resolução e também disponíveis em vídeo na plataforma da Escola Virtual. Em síntese, esta grande quantidade, esta profusão de exercícios é transversal a todos os elementos do projeto. Em todos os elementos do projeto é possível encontrar exercícios para resolver com os alunos de forma formativa, permitindo que eles também de forma autónoma e com o feedback do professor possam consolidar a sua aprendizagem. Temos então exercícios disponíveis no manual, que é um dos principais componentes do projeto, no caderno de atividades disponível para o aluno, no dossiê para o professor e ainda nas questões de aula que também disponibilizamos para o professor gerir melhor este processo de ensino-aprendizagem através de uma avaliação contínua e sistemática e, presume-se, formativa. Então, uma das peças que nós consideramos uma mais-valia deste projeto são estas rubricas que nós chamamos de Extra Bio e Extra Geo. O seu objetivo foi contribuir para a literacia científica dos nossos alunos e dando-lhe algumas informações práticas. No caso da Biologia, poderemos encontrar nesta peça algumas regras de laboratório, assim como algumas informações sobre o material de laboratório, sobre microscopia, nomeadamente o tipo de microscópios que existem e o tipo de preparações e como é que as poderemos produzir. E aquilo que nos pareceu mais relevante neste caso até, estes dois últimos aspectos que são de facto uma novidade, que é o método científico e como desenhar um projeto de investigação. Temos aqui uma página só dessa peça, do Extra Bio. Aqui, por exemplo, estamos a falar de como desenhar um projeto de investigação e vamos explorar o que são variáveis, o que são variáveis independentes, dependentes, controladas, de que maneira que uma variável pode afetar outra, e dando exemplos, o que são grupos experimentais, o que são grupos de controle, etc. Depois terão a oportunidade de explorar esta peça que nos parece, de facto, como disse, uma mais-valia. No caso da Geologia, o Extra Geologia dá informações aos alunos, por exemplo, como utilizar uma bússola, como usar e interpretar uma carta geológica ou uma carta topográfica, como utilizar ferramentas como o Google Earth ou outras aplicações que podem ser úteis para a exploração dos conteúdos de Geologia do 10º ano. E ainda surge uma tabela cronoestratigráfica de acordo com a Comissão Internacional de Estratigrafia. Este projeto, para além do manual escolar, tem uma série de outros componentes e eu vou-vos falar sobretudo de três. O caderno de atividades. O caderno de atividades é comum à Biologia e à Geologia, como vocês podem ver, e pretende-se com o caderno de atividades que o aluno possa desenvolver um trabalho mais autónomo, preparando-se para a avaliação externa. Quer queiramos, quer não, a avaliação externa tem um peso enorme em termos de importância no contexto do ensino secundário. Portanto, os alunos podem se preparar com o caderno de atividades. O caderno de atividades da parte da Biologia contém 21 biotarefas, com estes exercícios de tipologia de exame, e cada tarefa tem propostas de resolução. Não são apenas soluções, são propostas de resolução que ajudam a que o aluno possa trabalhar, como eu disse, de forma mais autónoma e fazer os exercícios sabendo como é que eles se resolvem. No caso da Geologia, é a mesma coisa, sendo que existem 19 geotarefas, também com propostas de resolução. É importante dizer que são 180 propostas de exercícios no total para a parte da Biologia e 180 propostas de exercícios no total para a parte da Geologia. Outro recurso muito importante que faz parte deste projeto é, sem dúvida, o dossiê de professor. O dossiê de professor contém uma série de recursos que
podem ser utilizados pelos colegas ao longo da sua prática letiva. E o dossiê de professor é constituído por um conjunto de fichas. Que fichas são essas? São 5 fichas de avaliação sumativa tipo A e 5 fichas de avaliação sumativa tipo B, 2 fichas globais com as respectivas soluções, um outro separador com um banco de exercícios que possui 20 grupos de exercícios para a geologia de tipologia de exame e 22 grupos de exercícios para a biologia com essa mesma tipologia de exame. E um separador com trabalho prático e um outro com trabalho de campo para ambas as disciplinas. O que é que importa dizer? Importa dizer que todos os materiais que fazem parte do dossiê do professor se encontram também disponíveis em formato editável, sendo ainda que existem planos de trabalho que, não existindo no plano físico, existem disponibilizados em formato digital e podem ser utilizados conforme o colega quiser. Um outro componente que eu vos quero falar deste projeto são as questões de aula. As questões de aula são 11 questões para a parte da biologia e 11 questões para a parte da geologia, estão nesta capa e, como podem ver, estão feitas num formato que pode ser facilmente fotocopiável e utilizado consoante nós entendermos. O que é importante dizer? É importante dizer que as questões de aula também estão disponíveis em formato digital e são totalmente editáveis, o que nos dá uma margem de autonomia para retirarmos exercícios, modificarmos exercícios, consoante os nossos contextos educativos. Isto parece-nos muito importante porque é mais um recurso que o professor tem à sua disposição. Um outro elemento, um outro componente do nosso projeto é o Ponto Cidadão. É uma oferta da editora a todas as disciplinas que vão estar em adoção. E porquê é que é um documento comum a todas as disciplinas em adoção? Porque promove a interdisciplinaridade. Nós vamos ter propostas de atividades que mobilizam a interdisciplinaridade em torno das aprendizagens essenciais e no âmbito dos domínios da autonomia curricular e promover assim a flexibilidade curricular. Pensamos que será um bom momento para concretizar esta tão pretendida flexibilidade curricular. Neste projeto nós temos disponíveis uma série de recursos digitais dos quais eu vos vou falar agora. Vamos começar por aqui. Relativamente ao EveStory, tal como o nome sugere, trata-se de um recurso inspirado nas stories das redes sociais, que é uma ferramenta com a qual os nossos alunos estão familiarizados. Neste exemplo, mostro-vos um recurso deste tipo sobre a fotossíntese. O objetivo é iniciar as temáticas de uma forma motivadora e atrativa. Apresentamos igualmente um conjunto de PowerPoints que abrangem todos os conteúdos de ambas as partes do manual e que são ideais para projetar em sala de aula. Pareceu-nos igualmente importante apresentar a resolução sobre o formato passo a passo de alguns exercícios. Neste exemplo, temos um exercício de sismologia que envolve raciocínio matemático e resolução visual. Também vão encontrar as sínteses esquemáticas que, tal como o nome indica, reúnem as principais ideias-chave de cada subdomínio. Tratam-se, no fundo, das sínteses que surgem no manual, mas mais enriquecidas e onde também vão existir outras questões de consolidação. Também temos disponíveis vários vídeos laboratoriais que eu vou passar a mostrar. Incluímos também um conjunto de vídeos com dicas para a resolução de exercícios de tipo exame. Estes vídeos centram-se em alguns exercícios do manual, exercícios de diferentes tipologias e que vão ajudar o aluno que está a iniciar o seu estudo nesta área a saber organizar ideias para resolverem os itens de seleção e os temidos itens de construção. Estes são apenas alguns dos muitos recursos digitais que estarão disponíveis. Estamos quase a terminar e, para terminar, eu gostaria de regressar a um slide praticamente do início desta apresentação e destacar novamente os pontos fortes deste novo projeto educativo. Começava pelo rigor e atualização científica, que, sem dúvida, em áreas disciplinares como é a biologia e a geologia, são dois aspectos fundamentais na qualidade do manual. Queria destacar também a ilustração científica, mais uma vez a ilustração científica, que sem dúvida também tem aqui muitos exemplos de aspectos da ilustração científica que mostram a qualidade da ilustração científica que foi desenvolvida particularmente para este manual escolar. Queria destacar ainda a proposta substancial de exercícios que, volto a dizer, com
aspecto muito semelhante àquilo que são os exercícios de exame. Grande parte dos exercícios são exercícios modelo tipo exame e, finalmente, gostaria de destacar também o facto do método científico estar desenvolvido naquilo que é o extravio. Dito isto, espero que este novo manual de Biologia e Geologia seja de vosso agrado e que possa, sem dúvida nenhuma, contribuir para uma aprendizagem mais eficaz dos nossos estudantes e para um ensino muito mais conseguido nas nossas escolas. Muito obrigado.